Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas não faz diferença, seja muito bem-vindo, esse é mais um vídeo aqui do meu canal. E antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Manuel, eu sou professor, sou graduado em Ciências Sociais, especialista em Educação e mestre também em Ciências Sociais. E neste canal você encontra de tudo um pouco, de tudo aquilo que é direcionado aos meus interesses, que todos têm muito a ver com a minha formação. Tá? Então, se você é um estudante, se você é um professor, se você de alguma maneira está inserido no mundo da educação, principalmente aí das ciências humanas, se você gosta de pensar sobre cultura, sobre política, aqui é o seu lugar. Fique comigo, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita, dá uma olhadinha nos outros vídeos e, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre duas coisas que eu gosto muito: Dragon Ball Z e sociologia. Sobretudo, um cara que vem antes da sociologia clássica. Ele não chega a ser um dos principais da sociologia clássica, mas ele é considerado simplesmente o pai da sociologia. Ninguém mais, ninguém menos que o Auguste Comte. Ele tem uma teoria que é muito passível de crítica, mas a contribuição dele é imune a críticas, né? Eu acho que a sociologia como ciência deve muito a ele e a teoria dele, Auguste Comte, e o positivismo. Tá? E é exatamente sobre o positivismo que eu consigo enxergar uma analogia, uma semelhança ao conceito de criação dos personagens ou da criação da raça de personagens dos Super Saiyajins. Vamos entender como que isso acontece. Na teoria do positivismo, Auguste Comte entende a evolução da humanidade em 3 estágios. Tá? Então, o pensamento, o conhecimento, a cultura em si, ela possui um estado evolutivo. E ele está na seara ali, ele está em um diálogo muito semelhante ao dos evolucionistas. Semelhante, porém não igual. Tá? Os 3 estágios da evolução do espírito positivo para o Comte é o teológico, o metafísico e o positivo. Tá? O espírito positivo, que já passou pelo estado teológico e metafísico, seria, para o Comte, o pensamento científico, a forma de pensamento mais perfeita que o ser humano é capaz de produzir. O ser humano mais evoluído, ele já superou o pensamento teológico e o pensamento metafísico. No pensamento teológico, o ser humano, as pessoas, o pensamento, ele começa a buscar explicação para os fenômenos que acontecem com base nos mitos. Né? Então, se chove, são os deuses mandando chuva, se acontece uma epidemia com morte de bebês, de recém-nascidos, é um castigo, a deusa da fertilidade e por aí vai. Uma explicação mágica é o pensamento mágico. Isso é o pensamento teológico. Quando esse pensamento teológico evolui para o pensamento metafísico, o que entra em voga é a reflexão filosófica sobre as coisas. Não importa mais se é o Deus, se é uma entidade, se é Isso não importa tanto. O que importa é o que representa essas narrativas, esses mitos, essas religiões nos moldes da filosofia. Então não importa se o Éden existiu de fato, por exemplo. O que importa é o que o Jardim do Éden representa. É pensar sobre a sociedade, sobre seus próprios mitos de uma maneira reflexiva, de uma maneira sociológica. Então o pensamento ele já não é mais aquele do pensamento mágico, não se explica tudo pelo fenômeno religioso, e sim pelo viés filosófico. O pensamento
perfeito, ele acontece na etapa seguinte ao pensamento metafísico, que é o pensamento científico. Então, as hipóteses que são levantadas, elas são submetidas a métodos mais ou menos como nas ciências humanas, como na física, como nas ciências exatas, como na física, como na biologia, etc. e tal. Então, esse positivismo, ele deve ser uma busca constante de acordo com o Comte, e é o pensamento mais poderoso que o ser humano é capaz de produzir. Tá? É a única forma de conhecimento válido. Isso é positivismo. Então, de que maneira nós podemos utilizar a evolução dos Super Saiyajins, Dragon Ball Z, para a gente compreender a evolução do espírito positivo? Vamos pensar aqui o personagem Super Saiyajin em seu nível 1, análogo ao primeiro estágio de pensamento, ao primeiro estágio de evolução da humanidade lá na teoria positivista do Comte. Então, esse personagem que entra ali em seu primeiro estágio de evolução, ele já sofre algumas mudanças, o Super Saiyajin na sua aparência, no seu poder, e o pensamento teológico, ele já sofre uma mudança de postura, ele já começa a olhar para essa realidade e começa a buscar padrões racionais, começa a querer explicar a razão, já começa a querer explicar as coisas com um fundamento de razão. Tá? Lembrando que isso é uma influência muito forte do iluminismo. Tá? O iluminismo foi o principal responsável por enterrar a Idade Média, por enterrar o domínio absoluto da Igreja Católica sobre as consciências e botar fim à Idade das Trevas. Então, o Super Saiyajin nível 1, ele já tem ali algumas transformações na sua aparência, no seu poder. No entanto, ainda existe muito o que melhorar, existe muito o que evoluir. E é por isso que existe o Super Saiyajin nível 2. Então, nesse estágio, o indivíduo adquire um poder muito maior, porque ele já começa a perceber que a única maneira de conhecimento, a única forma de conhecimento confiável é um conhecimento sistemático. Então, o caminho para buscar a razão é sempre estudo sistemático. A realidade precisa ser submetida a sistemas, né? E a única maneira confiável de adquirir conhecimento é a razão sistematizada. Então, o Super Saiyajin nível 2 ele já adquire um poder muito maior, ele já tem um enfrentamento muito mais efetivo contra os seus inimigos. E aqui eu estou utilizando os inimigos dos Super Saiyajins como a Idade das Trevas, né? Como a escuridão, ou seja, o apagão da razão, porque eu estou pegando ali as alegorias, as metáforas do iluminismo. O Super Saiyajin nível 3, ele atinge uma etapa de completude, tá? Então ele já tem de maneira completa transformado toda a sua aparência e o seu poder. E além disso, o indivíduo que já está muito mais próximo do espírito da evolução, do espírito positivo, ele já adquiriu um apego pela ciência, um entusiasmo pela ciência, e ele passa a partir desse momento a adotar uma postura de defesa da ciência. Além dele ter compreendido a ciência como a única maneira de conhecimento válido, ele passa a ser um pregador da ciência. Ele busca influenciar, conscientizar as pessoas sobre a confiabilidade da ciência na luta contra a ignorância. E por último, temos o lendário Super Saiyajin. Tá? Esse é o estágio final e é o espírito positivo em seu estágio mais perfeito. É a conclusão da teoria positivista e a completude, a finalização do personagem Dragon Ball Z, que é o lendário Super Saiyajin. Tá? Então a pessoa atinge o seu potencial máximo. E nesse estágio, a pessoa se torna um verdadeiro líder na promoção da defesa da ciência e tudo mais. Então ele utiliza os seus conhecimentos científicos, as suas habilidades, para resolver problemas sociais, para a criação de soluções inteligentes, tudo com base em
em ciência. Tá? Eu gostei, né? Na minha cabeça parecia algo legal de fazer essa analogia Dragon Ball Z, espírito positivo, porque foi exatamente essa trajetória que a sociedade viveu, sobretudo ali na mudança do século XVII para o século XVIII e século XIX. Né? Ali onde começa a construção de uma sociedade moderna. Essa teoria, pessoal, do positivismo, é óbvio que ela é passível de muitas críticas. Existem muitas críticas feitas a ela, críticas boas, críticas que têm fundamento. E em algum momento vocês vão conhecer essas teorias, se é que já não conhecem. Tá? Assim como existem muitas críticas à construção do personagem Dragon Ball Z nessa linha evolucionista, nessa linha eurocentrada. Por que eurocentrada? Porque, veja bem, o Goku, o Gohan, os personagens Dragon Ball Z, são personagens japoneses, são representações orientais do ser humano. Né? Então, veja bem, o primeiro estágio é um personagem normal, é o Goku lá. É um ser humano, não tão humano assim, mas muito parecido com aquilo que nós consideramos como normal. Né? Então, quando ele sofre todos esses processos de evolução, ele atinge um formato perfeito, um formato superior, o lendário Super Saiyajin, que, pasmem, é um homem europeu. Então, a crítica, tanto à modernidade, quanto à teoria positivista, quanto à construção do personagem Dragon Ball Z, ela existe. Tá? É claro que eu não deixo Dragon Ball Z de lado, porque existe muita memória afetiva em relação ao Dragon Ball, aos personagens. De todos os animes é o meu preferido. Mas existe a crítica racializada, existe a crítica eurocentrada, e não vamos nos furtar de fazer a crítica. Talvez no outro momento, talvez no outro vídeo. Mas por hoje, pessoal, eu queria simplesmente colocar uma interface mais interessante para você ter acesso ao conhecimento, ao entendimento do que é, de uma vez por todas, a teoria positivista do Augusto Conte. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha apreciado essa proposta. E se você gostou, já deixa o seu like se você não deixou. Se você é novo por aqui, se inscreve, aperta no botão, ativa o sininho, que conteúdos como esse terei. Eu vou publicar sempre conteúdos como esse, conteúdos legais. Aceito sugestões, a caixinha de comentários está aqui disponível para vocês. Beleza? Espero que tenha gostado. Eu sou Alessandro Manuel e esse é o meu canal e você sempre será muito bem-vindo aqui. Beleza? Eu vou nessa. E até mais. Um beijo.